Olá, como estão? Estão brincando de quê? Brincando de coisa séria, certamente. Momento para a gente refletir um pouco sobre a relação do indivíduo e sociedade, né? Afinal de contas, a ação de cada um neste momento pode ter um impacto importante sobre a vida do coletivo. Então, muita responsabilidade, galera. Bem, é um momento também para a gente pensar na importância que tem algumas instituições sociais sobre a nossa vida. Estou falando neste caso da escola. Acredito que até aqueles que são mais resistentes à escola, que gostam menos de frequentá-la, neste momento estão sentindo falta. Afinal de contas, ela preenche um espaço no nosso cotidiano, ela preenche uma lacuna da nossa vida social, ela é constitutiva, é um elemento constitutivo dessa vida social, dessa vida coletiva. A escola é importantíssima para o nosso modo de viver, para a nossa cultura, que aliás é o tema que a gente está adotando para a nossa aula aqui, ok? Cultura e diversidade cultural. Para iniciar a nossa discussão, a gente convida aqui a Marilena Chauí, uma pequena citação dela, né? E por que a gente escolhe a citação da Chauí? Porque ela nos faz refletir na cultura enquanto mecanismos que permitem que a gente interaja, que a gente estabeleça a relação humano para humano e que os humanos em coletivo se relacionem com a natureza. Tá? Então, cultura, essa relação gera frutos. E desses frutos a gente destaca aqui um que é a culinária. Sim, a culinária. Há quem reconheça cada país, cada localidade, pessoas que viajam muito a partir da sua culinária. A culinária, ela traz em si caracteres da constituição histórica de um povo, de uma nação. Então, uma comida, a culinária fala muito sobre a vida, sobre a história social, a história política, a história de constituição de um povo. Então, muita atenção, mais uma vez, muita responsabilidade, muito cuidado ao falar da culinária, a nossa e a do outro, tá? Por que eu disse isso? Porque parece que os olhos do mundo agora voltam-se para a culinária chinesa, num sentido meio que culpabilizador, que gera para a gente, ou que dá na gente uma certa preocupação. Nós temos que tomar algum cuidado. Porque, afinal de contas, tem se falado tanto e muitas vezes tão mal da culinária chinesa? Não só a imprensa convencional, os meios de comunicação em geral, mas por conta da liberdade que a gente tem hoje, ainda bem, de produzir e publicar muitos materiais, muita informação, às vezes informações equivocadas acabam chegando aos nossos ouvidos e a gente se deixando conduzir por ela, tá? Então, muito cuidado, muita atenção. Vamos falar um pouco então da gente. Eu quero ver aqui se eu conheço de fato esses pratos todos colocados aqui. E são poucos, aliás, se a gente pensar na riqueza da culinária brasileira. Então, meninico de carneiro, do outro lado, ouriço do mar, não é? A pinaúna, aqui embaixo, popular sarapatel, e do lado de cá o leitão, a pururuca. Ao centro aqui, ainda sem preparo, miolo bovino. Há quem goste bastante. Meu pai é uma dessas pessoas. Bem, e aqui a gente retoma uma imagem que a gente já viu no início lá, né, da nossa apresentação, né, do nosso slide. E aqui traz a letra de uma música pra gente. Cai, cai, tanajura, na panela da gordura, seu pai mordeu, sua mãe ficou dura. E há alguma variação. Na minha infância, esse finalzinho aqui era cantado: seu pai morreu, sua mãe comeu, rapadura. Então essa variação, ela em si demonstra um certo aspecto disso que a gente está chamando de diversidade cultural. A cultura é diversa, a cultura é múltipla. Bem, aos olhos alheios, portanto,
nós também somos exóticos. Para fazer essa discussão com a gente, eu trago aqui essa citação aqui desse rapaz chamado Heraldo Medeiros Costa Neto, que eu trouxe uma citação simples para a gente perceber traços dessa nossa cultura, da nossa culinária. Ele diz: em muitas comunidades rurais do Brasil, as tanajuras são comidas cruas ou fritas em seu próprio óleo. As tanajuras são usadas para fazer paçoca. Observe embaixo, a outra citação nos diz que a origem do hábito de comer tanajura, de comer formiga, é indígena. Então perceba a relação que tem entre a cultura indígena e a nossa cultura atual. Professor, é todo mundo que come tanajura? Não. Alguns hábitos eles vão se perdendo do ponto de vista mais geral da sociedade, mas continuam mantendo-se em algumas comunidades mais tradicionais, como é o caso da tanajura. Esse mesmo rapaz, o Heraldo Costa Neto, ele tem um trabalho falando sobre os pescadores do litoral norte da Bahia, e há uma citação lá na Voz dos Pescadores de que a tanajura tem inclusive poder medicinal, teria alguma propriedade anti-inflamatória aí. Para quem tiver curiosidade aí de conhecer um pouco mais da farofa de tanajura, ficam 2 links aí embaixo, tá? Quem tiver curiosidade, tem muitos outros na internet, fiquem à vontade. Quando a gente tiver liberdade para sair, em tempo de chuva, quiser experimentar, quem sabe não é uma boa. Vamos lá, vamos pensar um pouco então. Aqui é um chamamento a uma reflexão. Será que o problema desta pandemia está na culinária chinesa? Nós vamos apresentar aqui. De um lado a gente tem comércio de carne na China, comércio de carne no Brasil. A gente tem outra demonstração aqui, porcos abatidos pela notícia de onde foi tirado de forma clandestina para o comércio no Brasil, e aqui do lado de cá a exposição à venda de cães na China. A pessoa que a gente traz para conversar conosco agora é essa senhora de nome Alessandra Santana Silva, em sua dissertação de mestrado de 2015. Vamos fazer alguns destaques nessa citação da Alessandra Silva aqui. Ela diz para a gente, aponta para a gente possíveis origens, fontes de contaminação da carne que é exposta, que é vendida para a gente, que a gente consome. A pesquisa dela é voltada para o mercado ou comércio de carne em feiras livres em uma determinada localidade no estado da Bahia. Tá? Então, as facas utilizadas para abater os animais, as mãos de quem manipula esses animais, a forma de armazenamento, se vocês buscarem na internet vão encontrar coisas horrendas, o transporte desses animais cortados para vender já abatido, o processo de congelamento e descongelamento, isso afeta as propriedades da carne, a exposição, isso que se dá aqui nas nossas feiras, que a gente encontra com tanta frequência, são elementos que podem levar à contaminação da carne, contaminação e consequente geração de doenças. Professor, o senhor está dizendo que é isso que está na origem da pandemia, na origem do coronavírus? Não estou dizendo isso. Estou lhe chamando à reflexão, lhe convidando à reflexão de que existem outras formas de pensar, existem outras respostas. Muitas das questões que estão chegando para a gente, muitas das reportagens que estão chegando para a gente, dos vídeos produzidos pelas mais diversas pessoas, nos levam, nos induzem a um pensamento etnocentrista, no sentido de pensar que a nossa cultura, o nosso modo de ser está correto e o do outro tem dificuldades, tem problemas que precisam ser superados. Calma aí. Não é, portanto, o momento, ou melhor, não é a forma que a gente deve analisar, essa forma de tomar como verdade, não é a forma que a gente tem de analisar as notícias, as informações que nos chegam. Nós temos que captá-las e construir a nossa própria, de forma crítica. Isto é pensar sociologicamente, tá? Então o convite é esse, pense criticamente. Bem,
Em seguida aqui aparece para a gente um convite agora para a gente brincar. Qual é a brincadeira? É fazer uma pesquisa. Se a gente disse lá no início que através da culinária a gente pode conhecer uma cultura ou aspectos dessa cultura, nós vamos conhecer alguns aspectos da nossa cultura a partir da nossa culinária. E a gente vai fazer isso buscando, pesquisando, tá? Então, ó, faz uma pesquisa sobre pratos típicos, pode ser do Brasil, pode ser do Nordeste, pode ser da Bahia, pode ser de Lauro de Freitas, de Salvador, de outra cidade na qual você resida. Escolha, selecione um desses pratos para você apresentar isso daqui, esses resultados. O nome do prato escolhido, nome original e outros nomes, né? As variações ou as derivações regionais, o lugar de onde ele é característico, o histórico, por que e como surgiu, né? A origem desse prato. E aqui a sua percepção. É neste momento que eu estou te convidando a brincar de sociologia. Eu quero que você apresente a sua opinião aí, ó, de forma escrita no seu caderno sobre a importância desse prato para a localidade de onde ele é característico. Então, depois de fazer a pesquisa de ler, você vai ter a sua própria percepção. Eu quero que você apresente isso para a gente. E de maneira opcional, aparece aí para a gente a receita. Eu apresentei para vocês lá o link para a receita de farofa de tanajura, né? Vocês podem apresentar para a gente aí alguma outra notícia. Bem, vai ter quem diga para a gente, né, que não entendeu porque está de quarentena, está tendo dificuldade de compreender as coisas. Então o professor vai tentar neste momento aqui seguir um link para o navegador, que já gravei isso 1000 vezes e deu problema. Vou tentar uma milionésima vez aí, para ver se a gente consegue, para nos orientar a como fazer a pesquisa, tá? Vamos lá. Se esse negócio não der certo, aí eu vou parar o vídeo aqui e a gente vai continuar, tá? Bem, então tá aqui, está no navegador. Vocês estão vendo aqui porque eu já fiz a pesquisa, uma vez que toda vez que eu faço a solicitação de uma busca aqui, trava tudo no sistema, computador fraco, conflito entre internet e gravador de tela, eu não consigo ir para frente. Vamos ver se esse consegue, se esse vai. Vocês devem estar ouvindo um ruído de processador, rangido da cadeira, é o que a gente tem para trabalhar, tá? Então você vai no navegador qualquer, coloca lá, ó, a sua chave de busca, pratos típicos do Brasil, poderia ser da Bahia, poderia ser de Lauro de Freitas, poderia ser de onde for. Encontrou, eu não vou buscar aqui não, tá gente, para não travar. Encontrou, ó, quando eu busquei isso, abriu essa página aqui. Bem, ótimo, ó. Dessa página, quando eu busquei aqui, eu fui no primeiro link, desse link eu vim para esta página. Nesta página aqui apareceu feijoada, né? Então, digamos que eu vou escolher trabalhar sobre feijoada. Eu vou fazer uma outra busca que é sobre a origem da feijoada. Na origem da feijoada apareceu aqui para mim. Eu vou a esta página e escolher um dos links para saber da origem da feijoada, né? Pode ser esse daqui ou qualquer um outro. Cliquei e abri a origem da feijoada. E de forma opcional, de forma adicional, uma receita aí, quem tiver interesse, tá? Vamos voltar lá, se estiver funcionando ainda isso daqui, voltar para o nosso slide, ok? Cá estamos nós, espero que a gravação esteja funcionando ainda, vamos à frente. Bem, é isto pessoal, nós estamos aqui concluindo então a nossa aula sobre cultura e diversidade cultural, agradecer a atenção de todos, pedir que sigam a recomendação. Neste momento, há alguém precisando da atenção da gente. Este alguém é o nosso próprio planeta, tá? Então, ó, na Espanha, na Itália, no Brasil, nos Estados Unidos, onde quer que estejamos, neste momento a gente está unido por uma única razão, a tentativa de nos mantermos vivos. E o que a gente tem que fazer nesse momento é ficar em casa. Então, bons estudos, obrigado, e com a permissão de Papai do Céu, em breve a gente se reencontra com bastante saúde e fome de estudo, tá? Até mais.